Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Desmistificando FI por Rodrigo Medeiros. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre essas quedas que nós estamos observando nas ações dos fundos imobiliários, uma queda muito grande nos títulos públicos que estão fazendo com que os juros fiquem cada vez mais elevados. Por que isso está acontecendo? Faz ou não sentido nós investirmos agora? Vamos aguardar? Não vamos aguardar? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Medeiros, sou analista de valores imobiliários. Fundei o primeiro research de fundos imobiliários totalmente independente, autônomo do Brasil, Desmistificando FI. Hoje se chama Desmistificando Research, pois fazemos análise de fundos imobiliários e ações. Se você não conhece, vou deixar o link aqui embaixo, você pode conhecer um pouquinho mais sobre os nossos produtos, os nossos serviços. Mas chega de lero-lero e vamos direto ao assunto. Então, galera, o que acontece? Nós estamos vendo uma grande queda no universo de renda variável de modo geral. No universo de investimentos, nós podemos dizer que nós estamos tendo grandes quedas. Fundos imobiliários caindo cotação, ações caindo cotações. Isso é meio óbvio, Mais pessoas vendendo, eu tenho uma queda cada vez maior. Mas eu quero trazer uma visão que eu não sei se todo mundo conseguiu ter essa reflexão. O que eu tenho visto? Como eu faço análise de investimentos desde 2003, então eu invisto desde 2003, tenho meu serviço de research desde 2015, você acaba conversando, se relacionando com muitas pessoas. Tenho visto pessoas com 20 anos de mercado assustado realmente com o que está acontecendo. Assustado com uma expectativa de futuro, de como é que vai ficar a economia do Brasil, com a mudança política, assustado com a queda. Afinal de contas, nós estamos com um mercado de queda desde março de 2020. Então ele sobe, cai de novo. E aí, então isso acaba incomodando muita gente. Então eu tenho visto muitos investidores experientes se questionando realmente sobre isso. Eu quero mostrar algumas reportagens aqui para vocês para ilustrar um pouquinho esse tema e aí voltar de novo para nós fazermos essa reflexão. Vamos lá, olha aqui comigo. Algumas reportagens aqui do Brasil Journal, tá? Por sinal muito interessante, recomendo vocês fazerem a leitura. Arminio Fraga, estamos plantando um mega problema econômico, tá? Essa aqui é a reportagem agora, 15 de dezembro de 2022. Aqui, Howard Marks, para mim, já citei aqui várias vezes, um cara fantástico, inteligentíssimo, gestor da Oaktree, responsável pela Oaktree lá nos Estados Unidos, fala muito de juros. O que ele fala? Vemos transformação radical e juros mais altos por vários anos. Gente, isso aqui chega a dar um arrepio, Chega a dar um arrepio aqui, porque juros altos por vários anos é fundo imobiliário para baixo, no caso deles, Estados Unidos, é REITs para baixo, principalmente Nasdaq, principalmente tecnologia para baixo, tá? Vamos lá, Mansueto, 14 de dezembro, governo parece não querer o benefício da dúvida, ou seja aí, pessimismo, pessimismo. Calma lá, gente, vamos chegar no ponto que eu quero, tá? Então já falamos Arminio, Howard Marks, Mansueto, vamos lá, aqui mais uma da Brasil Journal. Esse aqui é o título, Faria Lima vê Lula repetindo erros de Dilma. Dá até um arrepio. Não vamos entrar no tema político, gente. As eleições já passaram. Lula foi eleito. Há um grande receio que ele repita, sim, os erros da Dilma. E isso seja, assim, muito ruim para a economia. Tá? Ninguém quer que isso aconteça, mas há esse receio. Tá? E, essa reportagem aqui ela é pesada. Tá? Mas olha só. Luiz Stuberg, do Verde, Felipe Guerra, do Legacy e Rodrigo Acevedo, da Ibiúna. Dando entrevista, se você ler a entrevista, tá? É um tom de pessimismo horrível. E aí, se nós formos para o exame, tá? Ela puxa um pouco desse mesmo pessoal e aí traz aqui também, Carlos Oates, da Capital, tá? Durante o evento do BTG, também, desesperançoso, tá? Ou seja, muito preocupados. Olha só, gente, as pessoas que fazem o mercado, as pessoas que gerem bilhões e bilhões de reais pessimistas com o nosso mercado. Tem mais uma aqui, essa daqui é da Exame, essa daqui está lá no Trade Map, tá? Olha, de novo, cita aqui o pessoal do Verde, mais pessimismo com o mercado, mas tinha aqui, o pessoal da Opportunity também, dizendo que Trust, Legacy e Opportunity estão vendidos em bolsa, ou seja, estão apostando na queda, Aí cita aqui que o pessoal do Verde, da Ocam,
diminuíram posição, então mais fundos que nós não tínhamos citado, então, Alcan, Trust, Opportunity, tá? O que eu quero ligar com tudo isso? O que eu quero dizer com tudo isso? Olha só, acabei de dizer para vocês que amigos próximos a mim, pessoas que, muitos até às vezes que fazem gestão de recursos, outros não, somente investidores profissionais, investidores com patrimônio relevante, estão assustados. Você vê gestores dando entrevistas muito pessimistas. O mercado, essa entidade mercado, que tanto se fala, né? O mercado não gostou, o mercado isso. O mercado são essas pessoas, gente. É eu, é você, são essas pessoas. Quanto mais dinheiro, mais barulho ele faz, obviamente, no mercado, né? Quanto menos dinheiro, menos barulho ele faz. Só que se eu tenho um monte de pessoas com pessimismo, eu tenho um monte de dinheiro atuando com forma pessimista. Então, o que eu vejo? Eu vejo essas pessoas pessimistas. Então, essas pessoas, esses investidores não estão comprando. Então, eu não tenho pressão compradora. Qualquer pessoa que precise vender, eu tenho pressão vendedora muito forte. E vai puxar isso para baixo. E aí eu começo a ter uma série de fatores. Você imagina uma pessoa física, um investidor médio brasileiro, que não entende muito, não segue aqui o canal, né? Então, por sinal, até já compartilha com ele esse vídeo para que ele possa seguir o canal, ter um pouco mais de informações, mas não segue o canal, não busca informações, está lá, só investiu, alguém recomendou para ele, põe teu dinheiro aqui no fundo de ações, começa a ver essas notícias, o que ele sente? Pavora, gente. Pavora. E ele vai fazer o quê? Se ele tem ações, ele vende. Se ele tem fundo de ações, ele saca. O Brasil é formado, em ações especificamente, por fundo de ações. Os fundos de ações é que ditam, vamos assim dizer, o movimento dos mercados. Em fundos imobiliários, quem dita é a pessoa física. Nós temos lá um pouco mais de 70% do estoque em pessoas físicas. Nas ações, quem dita são os fundos de ações. Mas esse dinheiro são das pessoas físicas. Então, a pessoa física ela pede o saque do FIA, né, o fundo de investimento em ações ou um fundo multimercado, e o gestor tem que vender. O gestor já está pessimista, e aí, então ele acaba tendo, ele ainda acaba ficando um pouquinho pior. E aí você gera esse movimento de desvalorização. Isso é interessante, porque se nós observarmos, tá, logo depois do segundo turno, houve sim um princípio de otimismo, mas muitas pessoas ficaram pessimistas. Normalmente os fundos de ações, fundos multimercados, eu tenho um saque que ocorre, nós chamamos de D mais 30, D mais 29, e aí, ou seja, ele pede o saque e o dinheiro só vai entrar na conta dele 30 dias depois. Então, se nós começarmos a ver, em torno de 20 a 30 dias depois da eleição, começa a ter uma queda um pouco mais forte, que são o quê? Os gestores de fundos de ações, de fundos multimercado, sendo obrigados a vender suas ações. Tá? E aí ele tem que vender, se não tem comprador, porque eu acabei de mostrar para vocês, tem bastante gente pessimista, ele tem que vender a qualquer preço, a cotação cai. Então, essa é a reflexão que eu quero trazer aqui para vocês. Nós temos sim um pessimismo dentro do mercado, um pessimismo muito forte com o que vai acontecer no futuro, sem saber o que vai acontecer, mas nós temos pessimismo. Então, nós não temos compradores fortes, mas nós temos vendedores muitas vezes fortes. Por quê? Porque as pessoas físicas estão pedindo saque dos fundos, né? Eu acompanho alguns fundos, você vê que tem tido pedidos de saques acima do normal, e aí isso faz com que os gestores obrigatoriamente vendam seus fundos. É por isso que muitas vezes nós olhamos e nós vemos as small caps até caindo mais do que outras ações. Por quê? Porque justamente o gestor precisa vender a qualquer custo, porque foi pedido o saque, tá? E aí você acaba tendo essa cotação nas ações. O que eu acabo vendo? Muitas vezes o investidor, pessoa física, ele olha para essa queda e ele diz assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não, tem um fato relevante, tem algum insider, tem alguma coisa aí que vai acontecer, e muitas vezes não tem nada, gente. É simplesmente um movimento de mercado. O que acaba acontecendo? Você tem lá fundo de ações vendendo porque foi pedido saque, e você tem muitas vezes esse fundo alavancado. Então ele toma saque, ele sai dinheiro do fundo dele, ele fica menor, ele está alavancado, então ele é obrigado a vender também para diminuir a sua alavancagem num momento que não está legal, e aí ele faz cair mais ainda as cotações. Tá? Por quê? Porque ele está vendendo cada vez mais, às vezes ele toma chamada de margem, tem que vender ação porque tomou chamada de margem, ou seja, é o caos sendo instalado. Muitas quedas acabam ocorrendo por causa disso.
Tá? Não estou dizendo que de repente nós não vamos ter realmente impactos reais. Existe sim uma preocupação com recessão nos Estados Unidos, recessão no mundo, existe sim uma preocupação com como será a política econômica dentro do Brasil. Nós não temos certeza, mas vamos lá. Eu não tenho certeza do que vai ser de ruim, como também não tenho certeza se de repente não vai ser um pouco melhor. Em termos de ciclo econômico, o momento de commodities é muito favorável para o Brasil. É muito favorável. O Brasil já viveu isso lá atrás. É claro que a situação econômica de China, de Estados Unidos, ela é um pouco mais delicada. Mas eu também preciso lembrar que o PIB da China é 10 vezes maior do que 2002. Qualquer 1% hoje no PIB da China, tá, gera um impacto bem grande na economia mundial. Evidentemente que para cima e para baixo. Então sim, eu tenho minhas preocupações, mas quando eu estou muito carregado de pessimismo, é indiscutível, o preço vai muito para baixo. E o que eu quero destacar aqui para vocês? Este é o momento. Nós temos pessimismo vindo dos profissionais. Quando o mercado está carregado de pessimismo, surgem oportunidades para os investidores que têm paciência, para os investidores que querem plantar, que querem comprar boas ações. Não se aventurem, gente. Tem por que você ficar comprando um IRBR, tem por que você ficar comprando uma Oi, tem por que você ficar comprando empresa extremamente endividada. Se você pode comprar empresas excelentes, empresas líquidas, empresas que têm um excelente histórico, elas vão passar por algum tipo de dificuldade, mas elas superam e depois voltam a crescer. Você tem bancos sendo cotados a valores surreais. Bradesco está sendo cotado a valor surreal, porque vai ter 2, 3 trimestres ruins. Banco do Brasil, tudo bem, tem interferência do governo, mas possivelmente é um dos bancos mais baratos do mundo. O ROI do Banco do Brasil é alto, o seu preço-valor patrimonial é muito baixo, seu PL é muito baixo. Tá? O crescimento que o Banco do Brasil vem tendo é fantástico, o seu crescimento no agronegócio. Então, assim, você tem sim alguns parâmetros que fazem você ver que nossas ações estão muito descontadas. Então, você está carregado de pessimismo, e aí o que eu costumo dizer, é muito melhor eu comprar agora, que está todo mundo pessimista, do que eu comprar quando está todo mundo otimista. Quando está todo mundo otimista, o preço está lá em cima. Aí eu estou comprando PL 20 de um banco. Não PL6, PL7. Esse é o grande ponto. Tá? Então você precisa prestar atenção nesses detalhes. É isso que eu quis trazer hoje para vocês. É essa bola de neve de quedas que um fundo de ações ele pode gerar. Eu sempre trago um exemplo de muito dinheiro que eu ganhei em 2015 com uma ação chamada Rodobens. Né? Hoje o código dela é RDNI3. E lá atrás essa ação caiu muito. Por quê? Porque um fundo de ações precisava liquidar toda a sua posição até o final daquele ano. Se eu não me engano, era 2015. Até o final de 2015, ela precisava liquidar integralmente sua posição. Alguns fundos, vendo aquilo, puxaram a cotação para baixo. A ação caiu de R$12, gente, para R$3,50. Num intervalo de tempo muito curto. Muito curto mesmo. Por quê? Porque o fundo precisava vender. Era o Kinea Pipe tinha mais ou menos 9%. E aí todo mundo ficava, meu Deus, o que está acontecendo? Essa empresa vai falir, a empresa é isso, e aí você fala com a RI, ninguém sabia explicar. E eu lembro que na época eu achei esse ponto, nós tínhamos um grupo do WhatsApp, discutimos bastante esse assunto, muita gente conseguiu ganhar dinheiro, por quê? Porque eu consegui achar justamente esse detalhe, que era a obrigação do Kinea Pipe vender. É óbvio que muitas vezes uma ação cai porque ela está indo mal. Você precisa sempre se fazer essa pergunta, mas muito cuidado a não ficar preso. Esses momentos de pessimismo são os momentos mais interessantes. E aí nós temos sim muitas empresas lucrativas, setor de seguros continua muito lucrativo no Brasil, principalmente com juros altos. Setor de energia agora consegue repassar um pouco mais da inflação, passou o período de eleitoral que segura um pouco o repasse da inflação, ela tem os contratos que tem que repassar, vão ter que ser repassados. As construtoras, nós estamos num ciclo imobiliário muito melhor do que nós tivemos no passado. As construtoras sentem sim o atual momento de juros altos, então elas têm mais dificuldade de vender. Só que nós temos ali uma situação bem interessante nas construtoras. Todas elas caíram como se tivessem todas elas no mesmo balaio. Você pega lá as construtoras top e as construtoras mais ou menos, caíram todo mundo como se tivesse todo mundo no mesmo balaio. Só que quando você analisa no detalhe, tem empresa ali que tem caixa para sobreviver muitos e muitos anos sem vender. E você tem o quê? Os imóveis residenciais custando muito mais caro. Você pode observar isso, gente. Vai lá, vai olhar o imóvel residencial, você sabe que está muito mais caro. E essas consultoras não refletem isso. Tem consultora sendo negociada a 1/3 do seu valor
vamos assim dizer, o que nós chamamos de NIV, que é o que valeria aquela empresa se vendesse os seus imóveis a valor de mercado. 1/3, gente. Isso é bizarramente barato. Tá? Falta um gatilho de valorização, porque tem que cair juros, tudo bem, mas é só eu ter um pouco de paciência. Quando eu olho para os FIs, a queda é igual. Estou tendo muita queda, porque eu também tenho pessimismo entre os investidores, mas se você vê a volatilidade dos FIs é menor. Então eu não tenho tanta queda lá nos FIs. O que tem movimentado um pouco a queda dos fundos imobiliários, o que eu tenho visto? Que movimenta um pouco mais a queda dos fundos imobiliários. Claro, o juro elevado acaba impactando um pouquinho, mas eu estou vendo muita discussão sobre a tributação dos rendimentos. Então eu estou recebendo esses mesmos amigos, muita pergunta deles. Puxa, o que você está vendo da tributação dos rendimentos dos fundos imobiliários? Lá no meu Instagram recebo muito essas perguntas. Por quê? Porque o AP, né, vai fazer parte do governo do Lula. O AP ele tem uma defesa muito forte na tributação de dividendos, então está quase certo que a tributação de dividendos vem, e junto sempre vem a discussão da tributação dos rendimentos dos fundos imobiliários. É importante sempre nós lembrarmos que a tributação dos dividendos de ações já está lá no Senado. Esse projeto de lei passou na Câmara e está lá no Senado. E quando passou na Câmara, tiraram os fundos imobiliários. Pode voltar? Pode, mas eu sempre digo que quando encaixaram o FIAGRO junto com os fundos imobiliários, ficou mais difícil de tirar a isenção dos fundos imobiliários, porque em tese, imagina-se que se para tirar dos fundos imobiliários tem que tirar do FIAGRO. Não vão tirar o fundo imobiliário daquela linha do artigo e deixar o FIAGRO. Podem fazer isso? Podem, mas é mais difícil, mais fácil seria tirar tudo. E o FIAGRO está nascendo agora, então tem a justificativa do incentivo, tem a bancada ruralista que é muito forte, então parece um pouco difícil de tirar a tributação, mas existe essa possibilidade? Existe. E eu estou vendo que algumas cotações de fundos imobiliários estão caindo por causa dessa expectativa. Além do que, nós temos final de ano, investidor pessoa física, fica um pouco mais sem dinheiro, não compra tanto. Só que, de novo, ciclo imobiliário, gente, o ciclo imobiliário é muito diferente. Nós estamos vendo, por exemplo, o Bresco, toda vez que renovam praticamente um contrato de alocação, o contrato de alocação sobe acima da inflação. Estamos vendo vários fundos vendendo imóveis acima do que está no seu valor patrimonial, demonstrando que é uma situação totalmente diferente. É uma oportunidade realmente incrível, mas, de novo, como o investidor joga todo mundo no mesmo balaio, esse é o momento para você saber separar os bons fundos imobiliários e comprar os bons fundos. Então, nós estamos falando ali de um HGBS, de um KNRI. Aí sim, você vai comprar os grandes fundos, os bons fundos, tá? Vai colocar na sua carteira e não tem preocupação de ter um problema do fundo. A cotação vai oscilar por causa do mercado, mas não por causa do fundo. Então, lembre-se disso. Um momento igual esse, de muito pessimismo, tá? É melhor do que um momento de grande otimismo. Antes de nós encerrarmos, eu tenho um pedido para fazer para você. Se está gostando desse vídeo, curta ele e compartilhe com seus amigos, para que mais pessoas tenham conhecimento sobre esse mercado. Tá? E aí, indo um pouco aí para a nossa conclusão, por que esse pessimismo existe? Gente, são quase 3 anos de queda. É um vai e vem, muitas notícias. Tempo atrás, conversando com um amigo que faz gestão de recursos, ele disse, olha, ele investe na Bolsa desde 99. E ele disse o seguinte, olha, eu não lembro de ter passado por uma situação semelhante como a que nós estamos passando agora. Não de uma crise. Crises fortes nós já passamos. Né? A de 2008 foi muito forte, eu lembro muito bem da de 2008. Quando estourou a pandemia foi muito forte. Mas o que ele quis dizer é o seguinte, é uma crise em cima da outra. Porque estourou a pandemia, putz, não vai melhorar, o mundo vai acabar, não vai acabar. Não, temos que comprar não sei o que e tal. Aí veio a guerra na Rússia e na Ucrânia. Aí veio a eleição no Brasil, aí vem os juros altos nos Estados Unidos, aí vem o risco de que o Lula de repente venha mais próximo do que foi a Dilma. Olha quanta coisa está acontecendo ao mesmo tempo. Basta eu começar a tirar uma coisa ou outra, ou seja, qualquer sinal de melhora ou de não piora leva a uma tendência de valorização. E eu tenho certeza que você vai se arrepender se você não tiver comprado neste exato momento. Então, de novo, é muito melhor comprar quando está todo mundo pessimista do que está todo mundo otimista. É claro, de novo, compre o que são ações boas, o que são fundos imobiliários bons, evite ações muito endividadas, cuidado com os fundos imobiliários alavancados, tá? Com alavancagens desnecessárias, fundos imobiliários às vezes muito pequenos,
tá? Pode ter um pouco de risco. Fundos de recebíveis com créditos, que está mais para um equity do que crédito efetivamente, que não seja um crédito de alta qualidade. Esses são os cuidados que você tem que ter. Teve esses cuidados? Gente, tem oportunidade. E tem oportunidade até na renda fixa. Você está vendendo títulos de renda fixa pagando 8, 9% mais IPCA. Eu normalmente não recomendo. Tá? Hoje vai investir em renda fixa, títulos privados, CRI você tem o fundo imobiliário, CRA você tem Fiagro, debênture você tem o FIINFRA. Não faz sentido. Mas há quem goste. Não sou eu que vou julgar. Não, para mim não faz sentido ter um desses fundos. Mas até mesmo os títulos do governo estão com desconto bem interessante. Então, minha recomendação é sim, é difícil. Esse é um momento muito difícil de se investir, é um momento muito difícil de ser otimista. É um momento que você precisa buscar informações, mas quem investir bem vai colher bons resultados no futuro. Guarda esse vídeo, que lá na frente você vai agradecer ter escutado esse vídeo. Lembrando, quem me escutou lá em 2020, que eu dizia, final de 2020, saia do aluguel, compre um imóvel, os imóveis vão subir de preço, e você vai se arrepender de não ter feito esse movimento, está muito feliz. Agora, o que nós estamos começando a ver? Os aluguéis subindo de preço. Nós devemos ver essa tendência se espalhar pelo Brasil nos próximos 2, 3 anos. Por quê? Porque os imóveis subiram. É simples assim. A minha recomendação é a mesma agora. Tá? Não entre, não seja você mais um... Vamos lá, você tem que ser pessimista. Para quê? Para que você seja o mais realista possível e consiga fazer tudo com racionalidade. Ou mais próximo da racionalidade, porque nenhum investidor é 100% racional. Mas não se paralise pelo pessimismo, não crie coisas na sua cabeça que está acontecendo isso, nossa ação vai falir. Porque tem muita coisa boa e descontada. O que falta é dinheiro. Né? Quem sabe ganhar aí na Mega Sena seja uma oportunidade. Inclusive, vai ser assunto aí para um próximo vídeo, o que fazer com o prêmio da Mega Sena, que pode ajudar muita gente a pensar sobre investimentos. Não porque vai ganhar na Mega Sena, porque isso aqui não faz parte do canal, mas escutando o que as pessoas fariam com o prêmio, eu fiquei muito triste com a falta de educação financeira das pessoas. No jornal e tudo mais, mas tema para o nosso próximo vídeo que eu espero você. Então, forte abraço pessoal e até o nosso próximo vídeo.